Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, mais um sábado de palestra aqui em nossa casa. E hoje foi um sábado chuvoso, choveu basicamente o dia todo. E essa quantidade enorme de chuva alcançou todas as regiões aqui do Rio Grande do Sul. E eu estava pensando que uma gota d'água, uma gota de chuva, quando cai sozinha, é imperceptível. É muitas vezes como uma boa ação. Uma boa ação feita da sinceridade, da caridade, muitas vezes ela é imperceptível. Mas, da mesma maneira que depois da primeira gota de chuva, vem a segunda, a terceira, e vai se sucedendo cada vez mais gotas de chuva, até que molhe todo o chão, que venha fortalecer a terra que se encontra seca, da mesma maneira que os atos de bondade, de caridade, que vêm aos poucos ainda imperceptíveis, mas chegará um dia na humanidade aonde nós então teremos tantos atos de bondade, de fraternidade, de caridade, que nós faremos uma grande mudança neste mundo em que vivemos. Nós iremos renovar, fortalecer a existência dos seres da mesma maneira que a chuva, quando cai, faz com a terra, fortificando para os novos floresceres. Assim um dia será também a caridade, que cada um irá proporcionar ao outro, como a chuva que cai sobre todos. Não interessa se é justo ou é injusto, se é bom ou se é mal. Desta maneira a chuva cai, e como assim será também a caridade, o auxílio, a fraternidade, aonde não vamos escolher a quem, mas sim faremos a todos. Então, com essa breve abertura, gostaria de convidar a todos, nesse momento, para a nossa prece, rogando ao Mestre Jesus as suas bênçãos de luz derramadas sobre esta casa, que nós possamos estar em sintonia com a espiritualidade, contando com o amparo dessa equipe que trabalha conosco, para que possamos hoje ouvir as palavras do Evangelho e que elas possam penetrar no íntimo de cada um, trazendo a cada um o conhecimento, o consolo necessário no momento que a pessoa se encontra necessitada. Então, com a permissão de Jesus, da irmã mentora da nossa casa e com o amparo dessa equipe, nós damos por iniciados os trabalhos de hoje. Que assim seja. Hoje é a Letícia que nos fala. Boa noite a todos, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Coube a mim o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Como todos nós já estudamos, já compreendemos, Mamon, ele vem representado como o Deus do poder, Deus do dinheiro, Deus da fortuna. Então, não poder servir a Deus e ao poder dos homens ao mesmo tempo, é algo em que nós devemos muito raciocinar, pensar, tentar achar a coerência e conseguir entender como é possível vivermos no mundo material sem ter esta supervalorização e essa vontade e esse desejo de possuir as coisas materiais. Como viver espiritualmente num mundo completamente materializado? Nós somos pessoas materiais ainda, e como distinguir a nossa espiritualidade, religiosidade, a nossa sensibilidade, ladeando com algo tão palpável, tão material, tão desejado, né? Muitos de nós nos perdemos nos caminhos ao longo das nossas jornadas, ao longo de nossas existências, de nossas múltiplas existências. Nos perdemos nos labirintos da vida por conta
de buscar, de angariar, de juntar, de buscar sempre mais, sempre em nome deste Deus, em nome deste Deus do poder, do dinheiro, da fortuna, de ter, de possuir, de angariar. Nós, ao longo do nosso desenvolvimento humano, nós viemos do primitivo, onde nós tínhamos que caçar, onde nós tínhamos que possuir, onde nós tínhamos que lutar com as próprias mãos para sobreviver. E esse instinto ainda vem muito forte, arraigado, muito mais amenizado, com certeza. Nós evoluímos, nós caminhamos muito sobre a terra para nos despojarmos de toda essa animalidade. Mas nós ainda carregamos dentro de nós esse sentido de possuir, de ter, de querer sempre mais. E seria esse o correto, é esse o certo, buscarmos, através da busca pessoal, o desenvolvimento, desenvolver a intelectualidade, desenvolver as habilidades, desenvolver o querer, o evoluir. É assim que a gente faz. Mas o ser humano, ele é duo, né? Ele sempre vai ser duo, porque ele vai ter dois caminhos. Porque o ser humano, ele tem algo fundamental na sua jornada, e na sua evolução e na sua existência, que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele te leva sempre a dois caminhos. A gente vai escolher sempre ou um lado ou o outro, não existe ficar no meio do caminho, né? Para nós seguirmos em frente, para nós tocarmos a nossa vida, para nós seguirmos o nosso caminho, nós precisamos fazer escolhas. E no momento em que deveríamos escolher as melhores formas de procurar nos desenvolver, de procurar desenvolver a nossa busca pelo melhor, nós entendemos que primeiro eu, né? Hoje nós compreendemos que se eu não estiver bem, eu não posso ajudar o próximo, mas muito atrás, muitos passos atrás, muitas existências atrás, nós escolhíamos somente nós por puro orgulho e vaidade, por vício, por esse instinto de que se eu estou bem, nada mais na minha volta importa, nada mais na minha volta tem valor. Então eu preciso ter, eu preciso possuir, eu preciso angariar. Quanto mais bens materiais, quantidades e fortuna e dinheiro, melhor eu estarei. E assim preservando a minha existência, a minha vida, os meus, né? E é aí que está o ponto errado da nossa curva onde a gente fez, né? Por quê? Porque no momento que nós escolhemos evoluir, nós escolhemos buscar através do desenvolvimento material esse desenvolvimento moral, através de posses, através da procura, através do trabalho, buscar o dinheiro, buscar as posições, buscar os status, né? Hoje nós precisamos seguir este caminho. No mundo material, nós precisamos ter essa consciência de que nós precisamos estudar, nós precisamos nos formar, ter uma posição, ter um emprego, ter um trabalho, ter algo para poder nos manter neste mundo, né? Não é errado de forma alguma buscarmos os bens materiais. De forma alguma é errado nós pensarmos em querer possuir as coisas, comprar, adquirir, ofertar, né? Isso não é o errado. O errado é a forma como nós nos conduzimos quando nós conseguimos os bens. Tudo aquilo que nós queremos. O que o dinheiro faz
o que o dinheiro transforma, o que ele move, o que ele mexe nos seus instintos, nos nossos instintos. Quando nós temos dinheiro, nós somos outras pessoas. Nós não nos comportamos da maneira habitual a qual nós somos acostumados. Nós, quando possuímos um pouco mais de bens, nós tendemos a olhar por cima. E isso é quase que algo natural do ser humano. E é sutil, é muito sutil e nós não percebemos. Nós não percebemos. Por isso que ele é colocado neste capítulo como um Deus. Porque nós veneramos e nós nos rendemos a essa fascinação. Ele transforma o ser humano de dentro para fora. O sentimento do ser humano muda quando ele está na posse do dinheiro. Nós precisamos fazer, nós que temos um pouquinho de compreensão, de entendimento, e estamos buscando essa compreensão, esse dinheiro, nós precisamos fazer um esforço muito grande para não nos deixarmos dominar. Primeira coisa que nós fizemos quando temos um pouco mais é adquirir, comprar, gastar, mostrar. Isso é natural em nós. Só que essa naturalidade não pode ser normal para nós. Nós precisamos ter a compreensão de que o dinheiro, a fortuna, os bens, eles são instrumentos, eles são empréstimos. Nada disso é nosso, nada disso é meu. Eu não possuo nada sobre a terra. Tudo que existe nela e sobre ela é do meu Pai, é do nosso Pai, é de Deus. E Ele, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, Ele nos empresta tudo que é dele. Ele nos despoja à nossa frente tudo que nós necessitamos para viver, tudo que nós necessitamos para desenvolver, para sobreviver, para caminhar e desenvolver. Mas tudo é dele. E isso fica muito claro na hora do desencarne, porque nós não levamos um vintém, um papel. Nós não levamos nem a roupa do corpo. Até a nossa aparência física é empréstimo. Nós mesmos não sabemos quem somos nós. Qual é o nosso rosto? Quantos corpos nós já vestimos? Quantos corpos nós já possuímos? Quantas vezes nós já caminhamos sobre a terra? De maneiras e formas diferentes. Nós não sabemos. Então, como me orgulhar, como me envaidecer, como enlouquecer por conta de um corpo? Então, entender e compreender que não devemos amar esta forma de poder que o dinheiro nos dá, é fundamental para a nossa sobrevivência. É fundamental para o nosso equilíbrio emocional, para o nosso equilíbrio. As nossas emoções precisam ser controladas por nós, pelo eu, e não pelas coisas de fora. Eu não posso emocionalmente vibrar conforme o meu ambiente, conforme as coisas que vão me acontecendo, que vão me chegando, que eu vou possuindo. O dinheiro, ele traz essa oscilação
emocional no ser humano. E é algo físico, quase que inerente. E não deve ser assim. Não deve fazer parte de nós. Nós precisamos ter este apego, este amor, esta volúpia e esta vontade toda referente a Deus. Nós amamos Deus da mesma forma que amamos querer ter o dinheiro. Nós queremos Deus na nossa vida, conosco o tempo todo. Nós conseguimos compreender que Deus é muito mais poderoso e me dá muito mais status do que o dinheiro e a riqueza e o poder? Que Deus é a maior das riquezas? Nós já conseguimos compreender, nós não conseguimos entender o que é Deus, mas nós já conseguimos entender o que Deus representa para nós. Qual é a importância do Pai na minha vida, na minha existência, no meu caminhar? Todos os dias eu me acordo, faço uma oração e agradeço a Deus. Mas e isso é o quê? É um pedido de proteção, é um pedido de amparo, é um pedido de socorro. Quando nós oramos a Deus, nós queremos e nós precisamos orar e nos banhar em Deus. Abrir as comportas dos nossos corações, das nossas mentes, das nossas almas, do nosso corpo, do nosso físico e penetrar em Deus. Deixar que Deus entre em nós. Aquela música é muito bonita, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. Mas quando nós abrimos nossa boca para falar isso, e referente a Deus, nós temos um sentimento. E referente ao dinheiro, qual é o sentimento? Preciso que a minha conta bancária tenha tantos dígitos. Se chegar a tantos dígitos, é a realização. Eu estou bem, eu estou maravilhoso. Pode cair o mundo lá fora, mas eu estou bem. Precisa ser ao contrário. Se Deus está na minha vida, se Deus está comigo, pode cair o mundo lá fora. Eu caminharei em meio ao caos e não me perturbarei. Esta alegria que nós sentimos, esse furor que nós sentimos, esta intensidade de sentimentos que nós sentimos quando quando possuímos, ela é superior à espiritualidade que deveria existir em nós. E esse é o sentimento que nós devemos raciocinar em cima, pensar, analisar fielmente. Não porque tentamos nos tornar uma pessoa melhor, ou porque queremos ser espíritas, ou porque queremos algo diferente. Mas entender que a importância de algo referente ao outro, Deus não pode se nivelar a isso. Porque nós sabemos que mesmo uma pessoa hoje, pessoa que assistir essa palestra, não for espírita, não for católico, não for evangélico, umbandista, esotérico, seja o que for, essa pessoa sabe que ela vai desencarnar um dia. Esta pessoa sabe que ela é mortal. Ela sabe que desencarnará. E ela sabe que não vai levar nada. E querendo ou não, no fundo, no íntimo dela, ela sabe que mesmo falando da boca para fora,
que morreu acabou, ela sabe porque ela é um espírito imortal. Ela já desencarnou e já reencarnou diversas vezes. Isso está gravado no seu íntimo, na sua memória afetiva. Por mais que ela negue que a vida continue, lá no seu íntimo ela sabe que continua. E ela sabe que não vai levar nada, porque nós sabemos que o túmulo é a última passagem do corpo físico. E porque nós teimosamente lutamos a vida inteira atrás de uma posição, de um poder. Nós precisamos do dinheiro para desenvolvermos, para poder estender a mão, para poder angariar aquilo que é necessário para a nossa evolução, para nós não entrarmos na Terra e sairmos da Terra do mesmo jeito. Nós precisamos crescer e para isso nós precisamos trabalhar. E através do trabalho nós somos remunerados. E essa remuneração que transforma a nossa existência aqui na Terra. É através dessa remuneração que nós conseguimos adquirir as coisas e assim transformar a nossa existência. E é esse o caminho que nós devemos seguir e perseguir, com o equilíbrio necessário, com o pensamento sempre voltado a Deus em primeiro lugar. Porque se eu tenho o pensamento firmado com Deus, o coração firmado em Jesus, tudo que eu tiver para mim, eu vou querer que o outro também tenha. E eu vou disponibilizar isto para o meu próximo, para o meu irmão. Se eu tenho um pouco a mais, eu adquiri um pouco a mais, é porque Deus está me dando a oportunidade de dar novas oportunidades. Se eu tenho inteligência hoje para abrir um negócio, não, esse negócio, a remuneração deste meu negócio não é para mim unicamente. Claro que o primeiro a usufruir serei eu. Mas se parar em mim, se estagnar em mim, já sabemos que está errado. Porque isso precisa ser passado de mãos em mãos. Porque nós vamos sair desta terra. E isso tudo vai se perder. Isso tudo vai ficar. Então, transformar a vida das pessoas ao nosso redor é o nosso dever. Transformar a vida das pessoas é algo maravilhoso. E nós sentimos quando a nossa vida é transformada por alguém. E nós sentimos no íntimo a necessidade também de agradecer. Só que Deus não necessita do nosso obrigado, Deus, por tudo. Deus necessita da nossa ação. Deus necessita que nós estendamos a nossa mão. Chegou a nossa vez de estender a mão para seus filhos, que também necessitam. Esse é o maior agradecimento. Não é, bom, agora que eu tenho bastante, eu vou tirar 2 quilos de alguma coisa e dar para alguém. Não, é dar a oportunidade. É dar a chance de trabalho árduo, de lutar com as suas próprias mãos, de conseguir, de ir à luta, de desenvolver, de usar o seu intelecto, de desenvolver a sua mente, a sua perspicácia. Todos nós somos capazes de fazer isso.
E todos aqueles que estão ao nosso redor também são. Mas muitas vezes precisam de ajuda, de apoio, de uma moral, de um incentivo. E se nós recebemos um pouco mais de Deus, nada mais, Deus não espera nada menos de nós do que nós repassarmos. Se o dinheiro não é nosso, se a riqueza não é nossa, é dele, ele está passando as nossas mãos para que das nossas mãos seja distribuído para outras mãos. E essas outras mãos se encarreguem de mudar outras vidas. E essas vidas mudando vidas. E é isso que Deus espera. É isso que nós devemos esperar. Toda vez que nós nos depararmos com a riqueza, com o poder, com o status, nós precisamos primeiramente nos encher de Deus para poder raciocinar e lutar contra nossos instintos egoísticos, vaidosos, de achar que, bom, através da minha inteligência, do meu estudo, da minha capacidade, eu consegui, então o outro também tem que fazer por ele. Não é dever nosso julgar a capacidade de ninguém. O nosso dever é repassar aquilo que nós temos em abundância. É ajudar aquele que está necessitado. Mesmo que o necessitado não seja tão agradecido. Deus não espera nosso agradecimento. Por que nós vamos esperar agradecimento de alguém? Não é assim que as coisas funcionam. Não deveria ser assim. Nós deveríamos fazer por compreensão real da situação. Não agradeça a mim, agradeça a Deus. Não estou fazendo nada mais do que me deve ser feito. Entender sempre, meus irmãos, que o poder, ele domina, ele cega, ele fascina, ele ludibria, e ele é uma porta gigantesca para irmãos se achegarem a nós e nos conduzirem através de nós mesmos, não através deles, mas através de nós mesmos, nos arrastar ladeira abaixo e voltar para os nossos instintos, nossos momentos mais primitivos da nossa existência, onde nós fomos mais egoístas, mais avarentos. E não deixar que isso aconteça. A real situação do ser humano é evoluir, é progredir, é caminhar. E cada vez que ele evolui, que ele progride, que ele caminha, mais luminoso ele fica e mais belo ele se torna. E mais visível ele é aos olhos de todos. E ele atrai mais os olhares. E as vibrações que são emanadas para ele são mais fortes. Porque muito mais pessoas estão enxergando, vendo. É como, olha, tem pessoas que se destacam no meio das outras. Uma luminosidade, com algo que a gente não consegue explicar o que é. Mas ela emana uma vibração. Porque ela está se despojando, se abrindo. E é esse o caminho de cada um de nós. Nos despojarmos, nos abrirmos, brilharmos. Só que isso só através da compreensão de tudo que nos rodeia. Entendermos qual é a nossa posição. O que devemos fazer? Como eu devo fazer?
Eu gostaria muito de agradecer sempre. Eu disse aqui para não agradecer a Deus, mas é impossível não agradecer a Deus. Então, vamos sempre agradecer a esse Pai maravilhoso, a esse irmão divino que parece um farol, um sol. Porque eu disse ontem para os meus filhos, o sol é calor, é vida, sem ele a vida não existiria. E me veio Jesus à mente, que é esse sol que aquece. Hoje o Sandro disse ainda, através dessas nuvens chuvosas, está lá o sol brilhando. E ele está lá. E Jesus é a mesma coisa, ele está lá. Ele sempre estará lá para nós. Ele sempre estará lá por nós. Irradiando, iluminando. É esse ser radioso que nos banha todos os dias. Então deixemos que isso nos penetre a alma, que isso nos alivie o coração e a mente, que nós possamos nos banhar nesta vibração de Jesus e agradecer a esse Mestre divino e maravilhoso por todos esses ensinamentos, ricos ensinamentos de um livro tão pequeno, mas que nos enche de esperança e transforma a nossa vida, desde que nós permitimos que essa transformação ocorra. Então, gostaria muito de agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que nos rodeiam. Muito obrigada, que assim seja. Então agora vamos fazer a nossa irradiação, rogando a esse Mestre Jesus que Ele derrame as suas bênçãos de luz sobre esta casa e também nesse momento em pensamento, rogamos a Ele que Ele vá até o nosso lar, aonde lá se encontram os nossos entes queridos e que Ele percorra conosco em pensamento os cômodos de nossa casa, enchendo-os de luz, esperança, paz. Mas também queremos te rogar, Senhor, pelos nossos vizinhos, familiares distantes, sobre aquelas pessoas que cruzam o nosso caminho diariamente, mas queremos lembrar também daqueles irmãos que nesse momento da existência se encontram doentes, acamados, enfermos. Que o Senhor ilumine a cada um, os enchendo de confiança e esperança num futuro. Mas também queremos te rogar, Senhor, pelos médicos, enfermeiros e auxiliares, que eles tenham dedicação, paciência com esses irmãos. Sabemos que alguns irão retornar ao lar amado, outros irão desencarnar, mas chegarão na espiritualidade, encontrarão um rosto amigo, um aperto de mão. Mas também queremos te rogar, Jesus, por aquelas centenas e dezenas de irmãos que retornam da pátria espiritual, a que chegar em lares amados, abençoados. Muitos serão amados, outros serão abandonados, mas a ti, Senhor, cabe nesse momento encaminhar os teus anjos de luz para cuidar desses irmãos que ficam à deriva. Mas queremos te rogar, Jesus, por aqueles que ainda mergulhados na ignorância das tuas leis, se encontram hoje nos presídios, jogados às drogas, que eles possam ter no íntimo da consciência um despertar, a força para o renovar. Mas queremos lembrar, Jesus, que também derrame as tuas bênçãos de luz por aqueles que nesse momento têm a função de governar, transformar esse mundo num lugar melhor, os presidentes, prefeitos, governadores, que eles tenham a consciência da responsabilidade que está nas mãos de cada um.